Quando falamos de Fernando Diniz, falamos de um dos técnicos mais autorais do futebol brasileiro. Um treinador que nunca passa despercebido. E quando ele assume um clube como o Vasco, a história naturalmente se torna intensa. Fernando Diniz chegou ao Vasco pela primeira vez em 2021. O clube vivia um dos momentos mais delicados de sua história recente, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro e pressionado por um único objetivo: voltar à elite. Diniz desembarcou com sua filosofia já conhecida: saída de bola curta, construção desde o goleiro, posse de bola como prioridade absoluta, nada de chutão, nada de bola rifada. Era o chamado dinizismo. Mas a realidade da Série B é diferente. É um campeonato físico, truncado, onde muitas vezes o pragmatismo fala mais alto do que a estética. E, logo nos primeiros jogos, ficou claro que haveria um choque entre ideia e urgência. O Vasco precisava subir, precisava vencer, precisava pontuar. Diniz queria mais do que vencer. Queria convencer. Sua estreia foi marcada por um empate que mostrou lampejos do que ele queria implementar. O time tentava jogar, trocava passes, buscava controlar o jogo. Mas os resultados não engrenaram. Vieram empates frustrantes, derrotas em momentos decisivos e uma irregularidade que afastava o sonho do acesso. Foram apenas alguns meses no cargo. Pouco tempo para implantar totalmente seu modelo. Muita pressão nas arquibancadas. E, em novembro de 2021, veio a demissão. A primeira passagem terminou curta, sem acesso, sem títulos, e com a sensação de que a ideia não teve tempo suficiente para amadurecer. Mas a história ainda não tinha acabado. Após deixar o Vasco, Fernando Diniz seguiu sua trajetória no futebol brasileiro. Passou por clubes importantes, ganhou mais experiência, viveu momentos de destaque e consolidou ainda mais sua identidade como treinador. Quando voltou ao Vasco em 2025, o cenário era diferente. Ele já não era visto apenas como um técnico teimoso. Era um treinador mais maduro, com bagagem maior e reconhecimento nacional. O clube também vivia outra fase. A expectativa era alta. A torcida se dividia. De um lado, os que acreditavam que agora daria certo. Do outro, os que temiam a repetição dos mesmos erros. Mas uma coisa era certa: ninguém estava indiferente. Desde o início da segunda passagem, Diniz deixou claro que não abriria mão de seus princípios. A saída curta continuava. A construção paciente também. O time buscava dominar a posse, controlar o ritmo e sufocar o adversário com circulação de bola. Em alguns jogos funcionou. O Vasco apresentava partidas envolventes, com posse superior a 60%, trocando passes com confiança e envolvendo o adversário. A torcida em São Januário aplaudia a coragem de jogar. Mas também houve os jogos que alimentaram as críticas. Erros na saída de bola resultando em gols sofridos, derrotas em partidas controladas, oscilações que impediram o time de embalar de vez. E toda vez que isso acontecia, o debate voltava com força total. Era convicção ou teimosia? Era identidade ou insistência exagerada? Diniz sempre respondeu com a mesma linha de pensamento: trabalho, processo e confiança. Na Copa do Brasil, o Vasco viveu um dos momentos mais marcantes da segunda passagem. Em jogos eliminatórios, onde cada detalhe decide, o time mostrou competitividade. Classificações suadas, partidas intensas, emoção até o último minuto. Mesmo sem levantar o troféu, a campanha foi vista como um ponto alto. Reacendeu esperança. Trouxe o Vasco novamente para debates nacionais em fases decisivas. Já no Campeonato Brasileiro Série A, a trajetória foi marcada por instabilidade. O time alternava boas atuações com tropeços inesperados. Vencia adversários fortes, mas perdia pontos importantes contra equipes da parte de baixo da tabela. No Brasileirão, a regularidade é tudo. E o Vasco não conseguiu manter uma sequência sólida. A cada rodada, a pressão aumentava. A relação com a torcida era intensa. Havia quem defendesse o treinador até o fim, valorizando a identidade de jogo. E havia quem acreditasse que o time precisava de algo mais direto, mais objetivo, menos arriscado. Diniz dividia opiniões como poucos. Nas coletivas de imprensa, ele defendia seus princípios. Falava sobre a importância de manter a ideia, mesmo sob pressão. Reforçava que abandonar o estilo seria abandonar o próprio trabalho. Mas o futebol brasileiro é movido por resultado. E o início de 2026 começou complicado. Resultados abaixo do esperado. Desempenhos questionados. Ambiente cada vez mais pressionado. No futebol, o tempo é luxo. E quando as vitórias não aparecem, o treinador é o primeiro a sentir o peso. A demissão veio como consequência de um desgaste acumulado. Não foi um episódio isolado. Foi o resultado de oscilações, cobranças e da eterna urgência por respostas rápidas.
Fernando Diniz deixava o Vasco pela segunda vez. Se analisarmos friamente os números, veremos campanhas irregulares. Nenhum grande título conquistado no clube. Resultados que ficaram aquém do que a torcida sonhava. Mas a história vai além das estatísticas. Diniz deixou identidade, deixou debate, deixou um modelo claro de jogo. Num futebol muitas vezes refém do imediatismo, ele escolheu manter convicções. Foi um fracasso absoluto? Difícil afirmar. Foi um sucesso incontestável? Também não. Foi um trabalho intenso, complexo e marcante. Fernando Diniz no Vasco representou o eterno conflito entre ideia e resultado, entre filosofia e pragmatismo, entre coragem e risco. Ele não passou despercebido. E talvez esse seja o maior retrato da sua trajetória no clube. Entre aplausos e críticas, entre esperança e frustração, ficou a marca de um treinador que nunca abriu mão daquilo em que acredita. E agora fica a pergunta: o Vasco deveria ter dado mais tempo para o projeto amadurecer? Ou a mudança era inevitável diante das circunstâncias? No futebol, as respostas nunca são simples. Mas uma coisa é certa: a passagem de Fernando Diniz pelo Vasco será lembrada como uma das mais debatidas da história recente do clube. E no final, talvez essa seja a essência do próprio Diniz. Intenso, convicto e impossível de ignorar.